Vida Acadêmica. Pois é, volta às aulas e hoje vamos falar sobre as questões que envolvem como descobrir uma melhor forma de estudar para garantir melhores notas e, por consequência, o melhor aprendizado. Nossa convidada é a bacharel em Direito, especialista em aprendizado e produtividade, Mariana Machado. Mari, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito bom estar com vocês novamente para a gente conversar aqui sobre volta às aulas, sobre aprendizado. Agradeço o convite. Mari, eu até acabei fazendo uma afirmação aqui, depois me surgiu a dúvida. Descobrir a melhor forma de estudo garante as melhores notas e, por consequência, o melhor aprendizado? Bom, depende do seu objetivo. Se você tem o objetivo de garantir boas notas na escola, na faculdade, você vai precisar ser estratégico nesse ponto. Infelizmente, o estudar e o aprender, eles não são necessariamente a mesma coisa hoje em dia. Muita gente estuda e percebe que não está aprendendo nada. Então, se o seu objetivo, às vezes, é estudar para uma prova, você provavelmente vai alcançar ali, se você for estratégico, você vai alcançar a sua boa nota. Se o seu objetivo for aprender o conteúdo daquela prova, por um objetivo seu específico e bem claro na sua cabeça, aí você, por consequência, vai conseguir tirar boas notas e ainda vai guardar aquele conteúdo por um longo período de tempo. O aprendizado, na verdade, é a criação de um caminho neural para absorver e guardar esta informação, Mari? Seria isso? Exatamente. O nosso cérebro, os nossos neurônios estão o tempo inteiro buscando conexões, sinapses ali, para que a gente possa compreender o conteúdo. Então, quando a gente senta para estudar, a gente precisa ativar a concentração. A ferramenta da concentração, ela nada mais é do que uma intenção, uma decisão. Eu sempre falo para os meus alunos que o mais importante nos estudos é ir com a intenção certa. Então, a gente não senta para estudar, para assistir uma aula, para ler um monte de livros. A gente senta para aprender. E o aprendizado, ele pressupõe que você vai produzir alguma coisa sua através daquele conteúdo. Hoje em dia a gente se vê cheio de informações para todo lado e é interessante a gente perceber que nem todas essas informações estão virando de fato conhecimento. O conhecimento é aquele que a gente fala que gera poder. A absorção, a retenção da informação é algo muito difícil hoje em dia, né? Sim, o nosso cérebro ele trabalha por meio de associação. Então não tem como você aprender alguma coisa que o seu cérebro não consiga associar com algo anterior. Por isso que muitas vezes quando você está iniciando uma matéria nova, um assunto que você nunca viu, sabe muito pouco sobre ele, é tão desconfortável. Você não encontra ali dentro da sua mente repertório para conseguir fazer essas associações e, portanto, compreender. E é por isso que eu sempre falo que a aprendizagem ela é um processo gradual. Todos os dias ali, um pouquinho, entrando em contato com aquele conteúdo para que os seus neurônios possam fazer essa associação com o passar do tempo. Mari, vamos falar então, volta às aulas, como começar o ano acertando nos estudos, quais os conselhos que você dá? Eu pergunto também se esses conselhos valem só para o nível superior ou também para o médio fundamental. Esses conselhos iniciais que eu vou dar para a volta às aulas vale para todo mundo, nível superior, ensino médio e fundamental, o pessoal que está fazendo pós, todo mundo que estuda. Acredito que hoje em dia o que a gente precisa focar é na criação de uma rotina disciplinada. Então você tem ali o seu horário fixo das aulas da escola e da faculdade, mas fora dele você precisa criar uma rotina de estudos. E isso é o mais difícil muitas vezes porque as pessoas vão levando esse começo do ano com a barriga e muitas vezes chega na hora da prova, tem que estudar correndo porque procrastinou. E não tem ali uma construção de aprendizado real. E aí, ou tira notas ruins, porque não deu tempo mesmo nem de estudar para a prova,
ou até tira uma nota ali para passar, mas não vai reter aquele conteúdo com o passar do tempo. Então, o mais importante agora na volta às aulas é buscar a criação de rotina. Rotina no sentido de a hora de acordar, ser sempre a mesma hora de acordar, inclusive aos finais de semana, sempre o mesmo horário de dormir, manter ali de 7h30 e 8 horas de sono, pelo menos, porque é no sono que... Mariana? Perdemos o contato com Mariana Machado, ela que é bacharel em Direito, especialista em aprendizado e produtividade. Estamos aqui com informações, trazendo dicas de como se preparar bem para essa volta às aulas. E a Mariana estava falando justamente sobre a questão que envolve o sono. O contato foi restabelecido, vamos lá? Mariana, o contato é restabelecido, você está falando sobre o sono. 7h30 a 8 horas de sono são fundamentais para... São fundamentais para a gente não só repor as nossas energias, como também para fazer uma limpa em todas as funções do nosso corpo, inclusive de memória. É durante o sono REM, que é o sono que precisa ser conquistado, aquele sono que ele precisa estar em quantidade e qualidade para você chegar na fase do sono que a gente chama de fase REM, em que você tem a transformação das memórias de curto prazo para memórias de longo prazo, algo que é super importante para os aprendizes e estudantes. Então, o sono, a hora de acordar e dormir ali mais ou menos sempre a mesma hora, inclusive aos finais de semana. Uma rotina em que a pessoa se preocupe em estar mexendo o corpo. Eu falo assim, mexe o corpo nem que seja uns polichinelos, nem que sejam 20 minutos de caminhada. Isso faz diferença também para o aprendizado. Existem estudos que falam que os exercícios aeróbicos são importantes para a neuroplasticidade do nosso cérebro, contribuem para a neuroplasticidade. E também uma alimentação, horários assim mais ou menos fixados, o máximo que a pessoa conseguir. Eu sei que muita gente tem uma rotina atribulada, que estuda, que trabalha, que tem várias demandas ali para dar conta, mas o máximo que ele conseguir criar uma rotina para aí sim abrir espaço para estudar além da faculdade, vai ser interessante para a sustentação da alta performance. E as pessoas também te procuram para perguntar se estudam de manhã, à tarde ou à noite? Sim, existem estudos muito claros que dizem que a parte da manhã, e aí a gente entra até numa discussão de ciclo circadiano, que o nosso corpo ele tem um reloginho, a gente tem os genes clock, que estão a todo momento tentando reajustar. É por isso que a gente sempre tem sono no mesmo horário, é por isso que a gente tem fome no mesmo horário. Então o ideal seria que a gente estudasse também no mesmo horário e de preferência de manhã. Segundo estudos, quando a gente acorda é como se a gente tivesse passado a noite ali carregando a bateria do nosso corpo. Então a gente está 100% no verdinho. Aí você vai acordar, as primeiras decisões que você já começa a tomar no começo do seu dia, elas já vão gastando um pouquinho da sua bateria. Então, se você puder deixar o estudo para a parte da manhã, assim que você acordar, você não vai estar cansado de um dia todo, você vai estar com a cabeça mais livre, porque não tomou muitas decisões, não entrou em contato com várias informações e estímulos que o mundo nos dá. Então, de manhã é sempre melhor. Mas o importante, eu sempre falo isso, é você encontrar o horário que você estuda. Independente do que vai funcionar dentro da sua rotina, você precisa testar e encontrar um horário que está funcionando. De preferência de manhã, mas se não der, de tarde, de noite. De noite a gente tem que tomar cuidado com o sono, o fator do sono, porque é ideal que a gente pare de estudar, pare de trabalhar e estudar pelo menos, isso é o mínimo do mínimo, 1 hora antes de dormir para conseguir desligar a cabeça e ter um sono reparador. Mari, e como estudar as aulas na faculdade ou até no ensino médio, no fundamental? Alguma dica de como estudar? Se é válido tentar estudar depois o que teve, rever o conteúdo? O que você pode dizer?
Certo. Bom, a gente precisa aprender a estudar. Existe um passo a passo para que a gente desenrole os estudos da melhor forma possível e as aulas, elas se encaixam nesse passo a passo. O professor Pierre, ele falava que a aula em si, a aula da faculdade, da escola, ela serve para a gente compreender o conteúdo e o estudo posterior ou anterior serve para aprender. Acredito que muita gente já deve ter ouvido que o ideal seria você estudar antes da aula acontecer. Então, se você sabe ali o assunto, a matéria que o professor vai dar, você estudaria antes, faria um estudo, porque o estudo em si, ele é solitário. Ninguém aprende de fato durante uma aula. Durante a aula, a gente tem ali 50 minutos, uma hora, com uma pessoa explicitando. É um estudo que a gente fala de passivo. Você, aluno, está recebendo o conteúdo, enquanto a pessoa, o professor que está lá na frente, está te passando. E se a didática dele for muito boa, você vai sentir que você está aprendendo. Mas existem alguns fatores, alguns passinhos que a gente precisa se atentar. Então, eu tenho o método de estudos que eu ensino para os meus alunos. Ele começa com a visita. E a aula, se você não quiser estudar a aula antes de ser dada, você pode usar a aula como esse momento de visita. É para você ter uma compreensão geral sobre aquele assunto que posteriormente você vai estudar. E aí a gente teria, após a visita, após a aula, o famoso aula dada é aula estudada, então você voltaria para casa e naquele dia ou o mais breve possível você estudaria. E ali você poderia usar tanto as suas anotações da aula, você poderia complementar com um livro. O estudo, ele é solitário nesse ponto. Você precisa desenvolver raciocínio, que é o que muitas pessoas infelizmente não fazem. Elas não param para pensar. Então, enquanto você está ali sozinho, depois que a aula acabou, você tem tempo para entender, para concatenar as suas ideias ali e desenvolver um raciocínio que seja seu. O pensar que eu falo é simplesmente dialogar na sua mente. Então, é tentar se lembrar, poxa, o que o professor está falando? Esse é o tema central. Legal. Sobre esse tema central, eu tenho algumas classificações. A classificação A B, a C. Em relação a essas classificações, eu me lembro que ele falou sobre isso e aquilo. Tem uma exceção, tem uma regra. Enfim, você desenvolver esse raciocínio produzindo alguma coisa além da aula. Assim a gente vai ter o aprendizado de fato. E aí é interessante que você faça anotações. Durante a aula, muitos alunos preferem não anotar, porque acabam perdendo o raciocínio e, infelizmente, isso acontece mesmo. Não tem como você anotar e prestar atenção no professor ao mesmo tempo. Eu fazia isso na época da minha faculdade, eu fiz Direito e eu gravava muitas aulas que eu sabia que eram muito densas em conteúdo para posteriormente assistir e anotar alguns pontos e parando ali a aula para conseguir desenvolver raciocínio e fazer as minhas anotações. Mas tem gente que gosta de estudar enquanto a aula está acontecendo, a pessoa já vai anotando, porque daí ela não se perde. Então, é mais um teste mesmo, fazer o teste do que funciona para você. Se você vai anotar enquanto o professor está falando, você vai gravar e escutar depois, ou você não vai anotar nada, você consegue, e tem pessoas que têm essa facilidade de construir o raciocínio mentalmente e se focar naquilo durante todo o tempo de aula. Então, é importante a gente buscar essa independência de entender o que funciona para mim. Como que é, às vezes até matérias diferentes, você vai usar estratégias diferentes. Mas é importante você se questionar e se dedicar nesse ponto. Estou conversando com a bacharel em Direito, especialista em aprendizado e produtividade, Mariana Machado. Estamos falando sobre a volta às aulas e como conseguir melhores resultados nos estudos. Você disse sobre gravar. A pessoa tem que ter muito policiamento para gravar e ter tempo para ouvir depois, né, Mariana? É verdade. Isso é um ponto interessante a conversar, porque não só a disciplina de escutar depois, mas também o tempo. A pessoa precisa ter tempo para escutar a aula ali pela segunda vez. É uma possibilidade. Eu escutava muitas aulas, às vezes até quando eu estava fazendo exercício físico, para fazer uma forma de revisão.
As aulas, elas são ou esse momento de visita inicial ali, ou o momento de revisão. Então, se você tem a possibilidade de ter o conhecimento do que o professor vai dar naquele dia, você estudaria anteriormente. Esse é o cenário ideal, estudar anteriormente, e durante a aula você já teria suas anotações e você só complementaria com informações adicionais que o professor está falando ali, e você acha interessante colocar no seu resumo, nas suas anotações. Agora, é fato que nem sempre isso funciona. Eu mesma escutei isso a minha vida toda, só que eu não tinha muita consciência, assim, de como eu faria isso acontecer na prática, de estudar uma aula e só estudar antes da aula acontecer. E eu vejo que seria a melhor forma de fato aproveitar a aula. Muitas vezes, se a pessoa ela tem o conhecimento do assunto que o professor vai dar e esse tempo de estudar anteriormente por um livro ou alguma coisa, algum material da internet, um vídeo talvez, é legal, porque ela vai aproveitar muito mais o momento da aula, absorver bem mais o conteúdo. E além dessas dicas, como se organizar para ser produtivo nos estudos? É importante a gente se lembrar que a organização, muitas vezes, ela é negligenciada, porque o ano vai passando, a gente vai fazendo do jeito que dá, às vezes até começa o ano organizado, mas depois vai se perdendo. Então é importante você tentar manter padrões. Eu falo assim, a organização ela se torna fácil quando você determina padrões. Quais são os materiais que você vai usar? Eu vou usar digital, eu vou colocar tudo no notebook, ali vai ficar organizado nas pastinhas, bacana. Eu vou usar uma pasta de arquivos, eu vou usar cadernos. É legal você já pensar sobre isso e tentar determinar quais são os melhores materiais de acordo com o seu curso. Eu também tenho, o que eu falo sempre para os meus alunos, colocar siglas nas matérias, então deixar assim, para ficar bem organizado mesmo. A matéria 1, vamos dizer que é constitucional, e o assunto 1 é teoria da Constituição. Então eu deixo com siglas assim para eu conseguir colocá-la no planejamento. Eu preciso revisar hoje M1A1. É uma ótima forma de organização. E também organizar as entregas, né? Deixar sempre ali um planejamento semanal ou mensal, se possível, com as entregas de trabalhos, com as entregas das provas, né, o dia de fazer prova, e pensar assim, poxa, se eu faço aula de manhã, o ideal seria que eu estudasse a aula dada de manhã de tarde, ou de noite, às vezes a pessoa faz estágio, né? Se eu estudo de noite, o ideal seria estudar se eu faço faculdade de noite, o ideal seria estudar essa aula na parte da manhã. Tentar se organizar ali, encontrar um período. Às vezes, se você escolher 2 horas no seu dia, 1, 2 horas para estudar a aula dada, você já vai conseguir manter a matéria em dia e vai absorver o conteúdo muito mais rapidamente. E temos um grande dilema também nos estudos hoje. Temos muitos cursos EAD, cursos híbridos com presencial e também à distância. Tem muita diferença nesse planejamento todo, já com estas modalidades? Não tem diferença no planejamento em si, a não ser que a pessoa não seja obrigada a estar na aula, se for EAD, né? Se a pessoa não está obrigada a estar na aula naquele momento, ela vai precisar se planejar e ter muito mais disciplina, que é o grande problema das pessoas, para sentar e de fato assistir aquelas aulas, de fato consumir aqueles conteúdos. E aí ela precisa, sempre pensando dentro da rotina dela, qual seria o melhor horário para assistir as aulas e posteriormente estudar. É preciso ter essa disciplina a mais quando a gente fala de ensino à distância. Disciplina e principalmente atenção contra aquelas coisas que nos tiram a atenção, né? Um WhatsApp, é uma mensagem no computador, é um site, é alguma coisa, é uma rede social. Por isso que o período da manhã, geralmente, ele é interessante. A pessoa acorda e ela se compromete a não mexer nas redes sociais, não se atualizar de nada.
Eu sei que hoje em dia isso parece um bicho de sete cabeças, mas eu faço há muitos anos e funciona muito bem. Então eu acordo e sento e vou direto me concentrar a estudar. Isso faz com que a minha mente ela não tenha se lembrado ali naquele dia do estímulo viciante, do prazer imediato das redes sociais. Então eu já faço ali as minhas 2 horas de estudos e estou tranquila para conseguir trabalhar, para conseguir ser dona de casa, para conseguir fazer exercício físico, enfim, cuidar das outras demandas da minha vida. Por falar... Quando a gente está em casa, o celular precisa ficar em outro cômodo e você está estudando, por exemplo, no seu quarto, no escritório, o celular está na sala. Não tem como ele ficar perto de você. Aí é pedir para dar errado. E nada de ter o web WhatsApp ligado no notebook, né? Sim, nada de web WhatsApp, nada de entrar em sites de notícias. Tenta focar nos estudos ali, deixa tudo organizado na noite anterior para você sentar e estudar. Depois você vê seu WhatsApp. E Mariana, muitos falam também sobre o acordar cedo, mas tem aqueles também que querem acordar 5 horas da manhã e esquecem do horário de dormir. Isso também acaba não funcionando, né? Não funciona, porque você perde ali a sua capacidade cognitiva. Por que a gente fala que quando você dorme pouco ali, se você dorme 6 horas, 5 horas, você, no outro dia você está meio bêbado de sono, sabe? Você não consegue tomar as melhores decisões, você acaba procrastinando justamente porque você está com sono e o seu estudo com certeza é comprometido porque você não está ali 100%. A sua mente não está em plena capacidade para entregar o melhor naquele dia. O sono é algo muito negligenciado e deveria ser o primeiro pilar para todos os estudantes e aprendizes, para que eles foquem na qualidade e quantidade do sono e assim entreguem ali durante o dia bons estudos, boas decisões, uma rotina criada em vista de uma alta performance. E para finalizarmos, Mariana, como aproveitar o tempo na sala de aula? Bom, o tempo na sala de aula, ele precisa ser aproveitado da forma como, na sua individualidade, você entender que você consegue se manter mais concentrado, por mais tempo concentrado ali naquela aula. Então, como a gente falou, será que vai ser anotando? Será que vai ser digitando? Será que vai ser gravando a aula e tentando prestar atenção ali no que o professor está falando? Você precisa encontrar a sua melhor forma, o seu modus operandi de agir durante as aulas. E eu acredito que isso é muito individual. Eu falo bastante lá no meu Instagram, o mari.machadof, sobre os temperamentos, que são os nossos impulsos naturais. Então, os temperamentos é um estudo antigo, desde a época do pai da medicina de Hipócrates, e ele já separava as pessoas em um quadrante de acordo com os seus impulsos naturais, a sua essência mais primitiva ali. E todos nós temos uma essência, alguma coisa que sem a gente tomar consciência a gente faz. Então, rapidinho, os coléricos, eles são mais impulsivos, eles pegam fogo mais rápido, sem tomar consciência, às vezes eles explodem, a gente conhece bastante gente assim. Os sanguíneos, eles são comunicativos, eles são mais distraídos, mais avoados, a gente também conhece muita gente assim. Os melancólicos são mais analistas, mais perfeccionistas, e os fleumáticos, eles são mais tranquilos, de boa, assim, eles demoram para sair do lugar, são mais lentos. Cada uma dessas pessoas vai entender dentro dos estudos o que funciona melhor para ele de acordo com esses impulsos naturais. É aqui que a gente fala de autoconhecimento. Qual que é o meu perfil de estudante? O que funciona para mim? Segunda-feira eu vou abrir o meu curso Seu Método de Estudos, em que eu trago essa ideia de personalização do método de estudos. Então, existe um método, que é o que eu passo para os meus alunos, que funciona para a maioria das pessoas, mas ele não você não vai usar aquele método exatamente do jeito que eu estou falando que funciona para mim. Você vai destravar a sua ação. Muitas pessoas estão travadas nos estudos, não conseguem sentar e de fato estudar, de fato reter o conteúdo. Então você destrava isso e você descobre
como você funciona nos estudos. Eu sempre dou o exemplo da primeira vez que eu fui fazer uma peça no estágio. E aí o advogado, ele chegou para mim e falou assim, olha, como é que eu faço? E ele montou ali o esquema dele, ele me ensinou como é que eu pesquisava e tudo mais. Com o passar do tempo, eu mudei esse método que ele me passou, esse passo a passo. Porque eu passei a descobrir como que eu funcionava. E é assim para tudo, a gente precisa descobrir o nosso passo a passo, o que funciona pra gente. Muito bem, falamos sobre aprendizagem, como descobrir formas de estudo que garantem melhores notas e também melhor aprendizado. E nós conversamos com a bacharel em Direito, especialista em aprendizado e produtividade, Mariana Machado. Mari, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigada, Sérgio. Sempre uma honra. Tchau, tchau, gente.